Fala, galerinha! O nosso papo agora é sobre o Cerrado e a gente vai descobrir as características desse bioma. Vem comigo! Olha só, o Cerrado está localizado na parte central do Brasil. E ele está presente em vários estados. Mano, tem cerrado em tudo que é canto. Tem cerrado no Mato Grosso do Sul, em Tocantins, na Bahia, no Maranhão, no Piauí. É um monte de lugar. Vários estados brasileiros, você vai perceber a presença do cerrado. Para você ter uma ideia, o Cerrado ocupa quase 24% do território brasileiro. E se juntar o Cerrado com a Caatinga, eles vão ficar conhecidos como as savanas brasileiras. Agora, quando a gente olha para o Cerrado, você já viu uma imagem de um Cerrado? Você já viu? Quando você olha para o Cerrado, você pensa assim, uau, acho que aqui não tem muito animal, não tem muita planta, não tem muitos seres interagindo aqui não, porque quem é que vai querer morar num ambiente como esse? Aí você pensa, talvez, que pudesse ser um bioma pobre, que não tivesse tantas espécies, mas estamos enganados. Estamos enganados, meus amigos, porque este cerrado que você está vendo aí, ele é considerado a savana com a maior biodiversidade do mundo. Sabe quantas espécies de plantas nós temos aqui nesse bioma? Sabe quantas? São mais de 11 mil espécies de plantas. São milhares de espécies de animais, além de um grande número de espécies que a gente só vai encontrar nesse bioma específico, no próprio Cerrado. Amigos, então o Cerrado é um espetáculo. O Cerrado não é um ambiente pobre, que ninguém vai querer viver, não. Tem muita gente vivendo no Cerrado, muitos seres, muitos animais e plantas vivendo no Cerrado, meus amigos. Olha só esses exemplos interessantes. Olha só, isso aqui é a paisagem de um cerrado, né? E aqui a gente vai encontrar a sempre-viva, também chamada de chuveirinho. Olha só essa planta. Ela atinge 90 centímetros de altura. E o pessoal utiliza essa planta para quê, professor? Para fazer trabalho de artesanato. Então você vê, de onde a gente menos espera, vai nascer uma atividade econômica que pode servir de sobrevivência para as pessoas que vivem naquela região onde nós temos a presença daquele bioma. Olha essa outra aqui, ó. A gente tem uma palmeira. E essa palmeira é da espécie buriti. Ela cresce até cerca de 30 metros. E geralmente em locais próximos onde você tem água, a presença da água. Então, meus amigos, tem muita coisa interessante para a gente ver no Cerrado. Agora, vamos ver tipos de animaizinhos que estão presentes ali no Cerrado. Olha só essa criatura. Olha só, o lobo-guará. Esse lobo aí pode atingir até 1 metro de altura. Já pensou você tá andando pelo Cerrado e aparecer um lobo-guará? O que você vai fazer? Vai se assustar, né, meu amigo? Porque um negócio desse de 1 metro de altura, ai, meu Deus do céu! Mas olha só, tem gente também tão legalzinha. Olha que lindinha essa ema. Olha, essa ema é a maior ave das Américas. E ela pode atingir até 1,70 de comprimento. Gente, é muita coisa. É muita coisa, gente, é só para precisar. Olha, eu não posso dizer qual é a minha altura porque eu não posso revelar se eu sou tão baixinho assim para vocês, tá? Mas eu posso dizer que essa ema aí, meu amor, se ela chegar a 1,70, ela tá quase da minha altura, meu amigo. E aí um negócio desse da minha altura, ai! Mas ela parece gentil, né? Ela parece ser gentil, né não, gente? Ela, apesar de não voar, ela alcança altas velocidades. Tá legal. Vamos lá. Concentra. Velocidade. Eu sou a velocidade. Imagina tu correndo de uma ema. Tu correndo de uma ema, imagina, Bora apostar corrida? Bora apostar corrida? Gente, já pensou a gente apostar corrida com ema? Será que existe algum lugar do mundo que alguém aposta corrida com ema? Será? E será que existe algum corredor do mundo que consegue vencer de uma ema numa corrida? Será? Isso aí, meus amigos, só testando. Quem quer testar aí? Você que tá do outro lado da tela. Quantos topam? Vamos fazer corridas! Gente, acho que a gente ia ser preso se a gente fosse tentar fazer isso, né? Vai ver, tem uma legislação aí protegendo as emas pra gente não fazer isso. Luísa Mel! Luísa Mel! Mas o fato é o seguinte, o fato é que nós temos o lobo-guará, nós temos a ema, nós temos a arara vermelha e todos eles são animais típicos do Cerrado. Beleza? Show de bola? Agora, olha só uma coisa interessante que a gente encontra no Cerrado. Algumas espécies de plantas que a gente vê no Cerrado,
a gente pode utilizar para várias coisas. Você sabia que o pessoal usa plantas que estão presentes ali no cerrado para produzir, por exemplo, cortiça, para produzir óleos, para produzir fibras, tá? O pessoal também usa na culinária, o pessoal também usa como medicamento, ou seja, as populações locais, elas aproveitam as características dessas plantas para poder produzir coisas que possam ajudar na sua sobrevivência, né? Então, existe ali uma importância ambiental, uma importância social que esse bioma, ele tem para o nosso país, para o nosso Brasil. Agora, gente, ao longo da história, a gente sabe que muitas coisas aconteceram no nosso Brasil. E quando nós temos a presença humana em um determinado lugar, é claro que a gente vai ter alterações. Então, o Cerrado, ele é um bioma que sofreu muitas alterações por conta das ocupações humanas. Ele é um dos biomas que mais sofre alteração. E aí você tem o que ali? Você tem uma menor porcentagem do Cerrado que está realmente protegida. Então, isso é uma coisa para a gente pensar. E por que esse Cerrado ele vem sofrendo tantas alterações? Né? E por que é tão difícil a gente proteger esse bioma? Porque existem interesses econômicos, né? Então, um deles, por exemplo, é a expansão da agropecuária, tá? Ela acaba se transformando numa ameaça para essas áreas que ainda sobraram, né? Para essas áreas remanescentes do Cerrado. Então, uma coisa que é uma realidade do nosso país. Show de bola? Tranquilo? Outra coisa importante que a gente precisa saber sobre o Cerrado, gente, é que é o seguinte. Quando chega a época das chuvas, o Cerrado, ele vai ficando coberto de pequenas e delicadas flores. Gente, e isso é muito interessante, porque imagina, se você pegar a imagem do Cerrado inicial dessa aula, olha aí, ó, a imagem do Cerrado inicial. Gente, você imaginar que nesse bioma vai chegar um momento em que a chuva vai chegar e as flores vão aparecer. Gente, que coisa fantástica, como é a natureza! E é isso que acontece na época das chuvas, ele vai ficando coberto de pequenas e delicadas flores, e essas flores têm várias cores. Esse clima, que é um clima seco, ele fica de abril até setembro. E aí depois vem as chuvas, chuvas moderadas nos outros meses do ano, e as temperaturas, né, vão ficando nos demais meses um pouquinho mais elevadas. Beleza? Show de bola? Agora, quando chega a época da seca, aí, meus amigos, é que a coisa esquenta. A coisa esquenta. Por quê? Porque quando chega a época das secas, o que geralmente acontece ali no Cerrado? Acontecem as queimadas. E aí, o que acontece? A gente tem aquela queimada que é feita de forma natural, né? Quando você tem ali a questão dos raios, né? E que acabam gerando aquela queimada. E você tem também um outro tipo de queimada, que na verdade é a maioria das queimadas que a gente vai ter ali no Cerrado, que são queimadas provocadas pelas pessoas. E essas queimadas que são provocadas pelas pessoas, muitas vezes elas fogem de controle. E quando a gente não consegue controlar uma queimada que foi feita por uma pessoa, por um ser humano, o que acontece? Isso vai prejudicar. Isso vai prejudicar a fauna daquele bioma, isso vai prejudicar a flora daquele bioma, isso vai ameaçar o bioma. Então, meus amigos, a gente tem que prestar atenção nisso, galera! Tem que prestar atenção nisso. Por quê? Porque às vezes uma atitude nossa, ela pode comprometer a segurança daquele bioma. E aí, meu amigo, na hora que compromete a segurança do bioma, aí a coisa fica muito difícil mesmo. Show de bola? Tranquilo? Então, galerinha, isso aí são as características gerais que a gente tinha para ver sobre o Cerrado. Agora a gente vai fazer um exercício para ver se toda essa informação entrou na cabecinha de vocês. Vamos que vamos e até a próxima. Vai lá!